E gravando, fala galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aí a mais um vídeo no canal, mais um vídeo aí da série para o concurso do BNDES, beleza? E hoje, em específico, hoje nós vamos tratar sobre o item 2.4, onde a gente vai falar de mecanismos de segurança, onde a gente vai falar ali um pouco de cifragem de dados, tanto a nível simétrico quanto a nível assimétrico, beleza? Vamos ver as cifras que trabalham ali, né? Tanto na simétrica quanto na assimétrica, tá? Vamos ver questões, na verdade, né, que trazem um pouco desses exemplos no quesito da 6 Gran Rio, da banca em específico da 6 Gran Rio. Mas, professor, por que da 6 Gran Rio? Porque é a banca focada aí, né, e selecionada para fazer o concurso do BNDES, beleza, galera? Então, a gente vai falar aí sobre assinatura digital, envelope digital, combinar essas informações de acordo com o enunciado aí das questões, beleza? Então, só para você ter uma ideia, se você chegou aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindos, muito bem-vindas. Já deixa seu joinha, já se inscreva no canal. Por quê? Porque esse vídeo aqui é mais um vídeo, se eu não me engano, acho que é a 18ª aula. Não, 19ª aula, tá? A aula anterior foi a aula de número 18, tá? Onde a gente bateu o tópico de defesa em profundidade, beleza? Se você caiu aqui pela primeira vez, saiba que este vídeo faz parte de uma série de vídeos com foco para o cargo de cibersegurança, ou seja, de analista de sistema lá para o concurso do BNDES, onde a gente tratou de segurança ofensiva, trouxemos teoria direcionada com base nos exercícios desde o conceito básico de vulnerabilidades, ameaça, ataques passivos, né, ataques ativos, até ferramentas de hacking. Beleza? Resolvemos questões sobre isso, trouxemos teoria direcionada em relação a isso, pulamos propositalmente segurança defensiva, tá? E viemos aqui para o foco, para o núcleo ali da cibersegurança, que é em relação aos frameworks de segurança. Debatemos, resolvemos questões sobre syscontrol V8, a versão V8 e seus respectivos grupos de implementações. Inclusive tem uma imagem. Na verdade, são várias imagens, né? Eu criei um material onde ele faz a correlação dos 18 controles do SYS, tá? Do syscontrol V8, com o Cyber Security Framework do NIST, ou seja, ele pega, né, ali, na verdade, cada controle e associa a qual função do NIST Cyber Security Framework está associado àquele controle específico, beleza? Falamos sobre o Fist Cercit, falamos também sobre Mitre ataque, resolvemos bastante questões aí, né, no quesito de alguns apontamentos de teoria ele direcionado em relação a algumas vulnerabilidades na base de dados nacional do próprio CVE, beleza? E agora a gente está tratando sobre os tópicos principais, tá? Que a banca 6 Gran Rio, né, como se ela tivesse uma tendência, né? Eu trouxe aqui algumas questões, né, sobre tópicos de tendência da banca 6 Gran Rio no quesito de segurança defensiva, beleza? Ou seja, nós na aula anterior nós tratamos sobre defesa em profundidade, falamos sobre ali firewall de estado, firewall proxy, ou seja, componentes do perímetro de segurança, beleza? E hoje em específico nós vamos tratar sobre mecanismos de segurança. Vamos trazer ali algumas questões. Se eu não me engano, acho que são 10, 11, 12 questões em relação, né, a esse tópico 2.4. Beleza? Tranquilo? Então, simbora, sem mais delongas. Deixa eu abrir aqui, colocar minha caneta e a gente já resolve essas questões. Beleza? Vamos lá, questão de número 1. Antes de eu, né, começar, deixa eu sair aqui da tela como de costume, senão eu acabo ficando aí no meio da explicação, beleza? Simbora, vamos lá. Sem mais delongas, vamos lá. Questão de número 1, tópico de segurança defensiva, item 2.4, mecanismos de segurança, beleza? Ó, caiu esse ano na banca 6 Gran Rio, lá para o órgão do IPEA, beleza? Vamos lá. A criptografia simétrica, beleza? Criptografia simétrica. Deixa eu só fazer um ajuste aqui novamente na minha caneta digital. Prontinho.
Beleza. A criptografia assimétrica utiliza a mesma chave, inclusive chamada de chave secreta, beleza? Para criptografar e decriptar uma mensagem sigilosa. Até aí, tudo bem. Os algoritmos simétricos, quais são esses algoritmos simétricos? Algoritmos que geram uma única chave, ou seja, a chave secreta, tá bom? Os algoritmos simétricos podem realizar uma cifragem tanto de bloco ou de fluxo. Inclusive, nós debatemos muito sobre isso aqui, de bloco e de fluxo, nas aulas anteriores, ali no tópico 4.2. 4.2, se eu não me engano, 4.2. Exatamente isso, onde a gente falou bastante sobre CVEs e as vulnerabilidades que a banca SageMaker costuma trazer em relação às vulnerabilidades de cifras de bloco, cifras relacionadas ali mais à criptografia, né, assimétrica, tanto assimétrica quanto simétrica também, beleza? Um exemplo de algoritmo simétrico que realiza a cifragem de fluxo é o... E aí, qual que vocês acham? Qual que seria o gabarito aí para vocês, beleza? Bom, já de cara, o nosso gabarito aqui é o RC4, Por quê? O algoritmo RC4, só para a gente ter uma ideia, deixa eu abrir um Whiteboard aqui, para a gente poder desenhar também, né? Se você chegou aqui pela primeira vez, é cultural nosso aqui no canal a gente escrever, rabiscar, justamente para a gente criar anotações. Mas por que anotações, professor? Não é mais fácil já falar o gabarito e explicar e tudo mais? Não. Então, na verdade, eu falo o gabarito e eu gosto de rabiscar, gosto de fazer anotação, porque eu estou forçando você, meu amigo, minha amiga, a efetivamente fazer um estudo ativo. Isso que é o mais importante, beleza? Então, aqui é a aula 19 do BNDES, beleza? E não se preocupem que tanto esse material em PDF com as questões, quanto as anotações que a gente vai fazer, que inclusive as anotações elas vão servir de resumo para vocês, de estudo ativo, eu vou disponibilizar aqui no nosso Telegram. Ou seja, se você chegou aqui pela primeira vez, a gente tem um canal do Telegram onde a gente concentra todos esses exercícios, o material em PDF de exercício e o material em PDF do caderno de anotações, ou seja, o famoso caderno do aluno, beleza? Justamente para você ter ali como que foi feito o rabisco, como que foi feita a arquitetagem ali em relação às anotações referentes às questões, beleza? Bom, vamos lá. Aqui, já de cara, né, é nossa aula de número 19, onde a gente está falando sobre mecanismos de segurança, não é isso? Isso. Mecanismos de segurança. Beleza? E aqui a gente já vai tratar sobre a questão de número 1. E antes de tratar a questão de número 1, a gente já sabe qual é o nosso gabarito efetivamente, que é o gabarito RC4. Quando a gente fala em criptografia, a gente tem que ter em mente que existem dois enormes grandes grupos no estudo do campo da criptografia. A gente tem a criptografia assimétrica, beleza? A gente tem a criptografia também simétrica. Tranquilo? Quando a gente fala em criptografia assimétrica, deixa eu reduzir aqui. Vamos lá. Quando a gente fala em criptografia assimétrica, a gente tem que ter ideia, né, que existem alguns exemplos de criptografia assimétrica. E não se preocupa com esses exemplos. Ai, professor, eu tenho muita dificuldade de entender como é que funciona cada um e tudo mais. Esses exemplos, eles nada mais são do que simplesmente alguns exemplos de fundamentos matemáticos que permitem a gente criar o quê? Um par de chaves. Afinal de contas, quando a gente se trata, né, do estudo de criptografia assimétrica, a gente tem que ter em mente que a criptografia assimétrica ela gera um par de chaves. E quais seriam esse par de chaves? A chave pública e também a privada. Beleza? E aí tem alguns exemplos. Um deles é o famoso RSA. Beleza? A gente tem também um outro modelo, que é o modelo El-Gamal. Tranquilo? A gente tem também o famoso
SC, ou seja, são criptografias de curvas elípticas, beleza? E também a gente tem o famoso Diffie-Hellman. Obviamente que tem outros modelos, mas os principais são esses, efetivamente, beleza? E quando a gente vai lá para o campo da simétrica, antes de a gente dar os exemplos, a gente tem que ter em mente que existem dois pequenos grupos, né, dentro da criptografia simétrica, que é criptografia simétrica de bloco e a criptografia simétrica de fluxo. Beleza? Quando a gente fala de fluxo, a gente tem alguns exemplos. A gente tem a RC4, beleza? A gente tem a Salsa 20. E a gente tem também a Chacha 20, por exemplo. Beleza? Ou seja, só para a gente ter uma ideia. E quando a gente fala em RC4, ele é um exemplo clássico, mais clássico, tradicional de criptografia simétrica de fluxo. Muita gente conhece, beleza? Onde os dados eles são criptografados o quê? Bit a bit, ou melhor, byte a byte, tá? Ou seja, bit a bit e byte a byte. Tranquilo? E nós temos a criptografia de bloco. E o que significa essa criptografia de bloco? A gente tem uns exemplos onde a criptografia de blocos, ao contrário da criptografia de fluxo, onde ele vai cifrar, né, efetivamente ali as mensagens, bit a bit, a mensagem bit a bit. Na criptografia de bloco, a mensagem ela vai ser dividida em bloco e não necessariamente em bit a bit, um bit por vez, beleza? Ou um byte por vez, beleza? Ou seja, ele vai ser dividida em pequenos outros blocos de tamanhos fixos, beleza? E aqui a gente tem um grande exemplo, que é o AES, beleza? A gente tem o AES, a gente tem o DES, o famoso 10, a gente tem o Triple 10, beleza? A gente tem o Blowfish. Tranquilo? A gente tem alguns exemplos específicos aí, né, efetivamente, de criptografia simétrica. E se você tiver dúvida, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui, eu acho que foi a aula de número 15. Aula de número 15, eu trouxe até alguns exemplos só para você ter uma ideia. Esse caderno aqui, né, de anotação, você vai ter acesso lá ao nosso canal do Telegram, tá? Deixa eu ver se eu tenho esse modelo aqui para mostrar para vocês. Não, aqui eu só vou ter o modelo, o exemplo da criptografia assimétrica, ou seja, na aula 15, né, a gente tratou de algumas vulnerabilidades que atacavam efetivamente o modelo SC, ou seja, a criptografia assimétrica, ou seja, assimétrica, em específico, aquelas criptografias assimétricas que se utilizavam do modelo matemático de curvas elípticas, efetivamente, beleza? Então, só para você ter uma ideia, olha como é que funciona a divisão da criptografia assimétrica da assimétrica da simétrica. A gente tem o RSA, a gente tem o famoso El-Gamal, a gente tem o de curvas elípticas, né, criptografias de curvas elípticas, e a gente tem o Diffie-Hellman, ou seja, cada um deles tem um modelo matemático por trás. Você não precisa se preocupar muito em relação a isso, mas é bom a gente saber, porque tem algumas questões até da Banca 6 Gran Rio mesmo trazendo, qual é o fundamento matemático para se estabelecer criptografias de curvas elípticas? A própria curva elíptica. O Diffie-Hellman é baseado ali na aritmética modular, que, por consequência, acaba tendo que se utilizar do logaritmo discreto. Tem questões relacionando a isso, mencionando, o El-Gamal, ele é baseado em qual tipo de fundamento matemático? Em logaritmo discreto, que por sua vez se utiliza também da aritmética modular, e assim vai, beleza? E aqui está um grande exemplo, né? Eu até trouxe nessa aula de número 15, eu fiz questão de trazer isso aqui para vocês, porque já está gravado, e a gente tem um grande benefício em relação ao modelo de SC, de curvas elípticas, que é o quê? Geração das chaves por meio de chaves menores. Ou seja, eu consigo ter o mesmo padrão de criptografia forte do RSA, que se utiliza de
de tamanhos de chaves maiores, com um modelo matemático curva elíptica, eu consigo, por meio de chaves menores, gerar uma chave tão forte quanto a do RSA, beleza? Ou seja, e aqui inclusive está alguns exemplos de criptografias assimétricas que se utilizam do modelo de curvas elípticas, ou seja, que se utilizam do modelo matemático de curvas elípticas, que é o SDSA, muito utilizado ali nas criptomoedas, nos certificados digitais, para geração do certificado digital, né? Muito ali utilizado ali pelas autoridades certificadoras, beleza? A gente tem o CDH, tá? Muito utilizado ali para troca de chaves nas sessões de HTTPS, tá? A gente tem o EDDSA, muito utilizado ali nas comunicações via SSL, conexões remotas SSL, e também utilizadas em criptomoedas. A gente tem o X25519, muito utilizado ali para conexões, né, de troca de chaves, ou seja, de sessões criptografadas, beleza? Então, só para ter uma ideia em relação a isso. Ou seja, o que isso significa? Tendo essa visão geral, né, de como que funciona a arquitetura do estudo da criptografia, a gente já elimina, né? Ou seja, ele quer algoritmo simétrico. O SDSA, como a gente viu, ele é assimétrico. Beleza? O AES, ele é o quê? Simétrico. Mas ele é simétrico de quê? De bloco, como a gente viu. Beleza? O DES é simétrico também. Mas ele é o quê? De bloco. Beleza? Tranquilo? E o RC2 é um algoritmo simétrico, porém ele realiza o quê? Cifragem de bloco, semelhante ao DES, né? E o AES, ou seja, ele não é um algoritmo de fluxo que se utiliza de cifras de fluxo, né? Muito pelo contrário, ele é simétrico, mas se utiliza ali da cifra de bloco, beleza? Então aqui o nosso gabarito efetivamente é a letra D. Beleza? RC4. Tranquilo? Beleza? Agora, obviamente que a gente precisa saber a diferença, né? Quando se fala em criptografia de fluxo, a gente tem ali a criptografia dos dados bit a bit, byte a byte, beleza? Um exemplo clássico é o próprio RC4. Quando se fala em criptografia de bloco, ou seja, os dados são processados para serem criptografados por meio de blocos fixos, beleza? Tranquilo? Deixa eu ver se eu tenho se foi na outra aula de número 15, deixa eu ver se foi na aula de número 16, que eu trouxe um exemplo também da criptografia, do modo de operação, né? Da criptografia de bloco. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, acho que está na outra aula, deixa eu ver aqui. Acho que está na aula de número 14, será? Vamos ver. Logo na primeira aula de número 14, deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Na aula de número 14, quando a gente falou sobre CVEs, a gente viu lá a dimensão também. Eu estou trazendo isso aqui justamente para vocês terem uma ideia, né? Da visão geral do estudo da criptografia, que a gente já debateu sobre isso, beleza? Então, só para não ficar um conteúdo muito repetitivo, se você chegou até aqui, pode ir lá na aula de número 14 que eu explico em detalhes sobre esse funcionamento. E, só para te lembrar, justamente esse material aqui já está disponível lá no nosso Telegram e você pode acessar aí o nosso canal. Vou deixar aí no link da descrição do vídeo, beleza?
Então, a cifragem de bloco, né, na criptografia assimétrica, ele processa os dados justamente em blocos de tamanho fixo. Ou seja, eu tenho uma seguinte mensagem, a gente até deu um exemplo lá, ó, imagina a seguinte mensagem: olá, seja bem-vindo ao canal, efetivamente, né? Ou seja, a gente pega essa mensagem de um tamanho desse verdinho aqui, né, desse retângulo aqui verde, e divide ele em blocos de tamanhos fixos. Ou seja, o primeiro bloco vai ter 128 bits, o segundo bloco vai ter 128 bits, o terceiro bloco vai ter 128 bits. E vai haver na cifragem de bloco, é o famoso encadeamento de criptografia em bloco, o famoso CBC, tá? Aqui, ó, como a gente trouxe, né? A gente vai ter o quê? O texto em claro, o primeiro bloco 1 em claro, obviamente, beleza? E a gente vai ter uma combinação, fazendo uma operação do OR exclusivo, com um vetor de inicialização. Professor, mas o que seria esse vetor de inicialização? Na verdade, ele é um grande número totalmente aleatório para ser combinado com esse texto claro. Beleza? Ou seja, ele vai pegar esse primeiro bloco de 128 bits, beleza? De tamanho fixo, vai combinar fazendo uma operação ou exclusivo, beleza? Com esse vetor de inicialização. E a saída dele vai ser combinada com a chave secreta. E essa chave secreta é gerada pelos algoritmos de criptografia, seja algoritmo AES, DES, Triple 10, IDEA, Blowfish, Twofish, Serpent, né? Os diversos exemplos, né, de modelos de aplicabilidade de criptografia simétrica, beleza? E com base nessa combinação do resultado lá do vetor de inicialização com o texto claro, na operação de OR exclusivo, uma vez combinada com essa chave secreta, a gente vai ter o primeiro bloco cifrado, né? O bloco C1. E pasmem, a saída, né? Quando a gente pega esse bloco C1 e dá a entrada na combinação com o bloco 2, que é um texto claro, fazendo novamente a operação OR exclusivo, a gente vai gerar, né, um outro produto, que é o bloco C2 totalmente cifrado, beleza? Ah, professor, mas não é a entrada dessa combinação ou exclusivo com o bloco 2 de texto claro, ele não é feito com a combinação do vetor de inicialização? Não, muito pelo contrário, o vetor de inicialização é utilizado, é implementado apenas nessa primeira fase aqui da geração do texto 1 cifrado, beleza? Tranquilo? Então, só para você ter uma ideia aí, tranquilo? Deixa eu voltar agora aqui na aula de número 19. Opa, acho que acabei. Aula de número 19. Beleza? Então, só para a gente ter uma ideia aí, questão de número 1, o nosso gabarito aí é delta. Beleza? Questão de número 2. Pessoal, deixa eu só pegar uma água aqui, só um minutinho. Já volto, vou deixar vocês fazendo aí a questão e eu já volto. Deixa eu só pegar uma água aqui, só um minutinho. Voltei. Bom, vamos lá. Deixa eu sair aqui novamente. Tá gravando direitinho. Simbora. Questão de número 2. Os dados sensíveis devem ser protegidos, obviamente, né, por meio de práticas de segurança projetada para impedir a divulgação não autorizada, efetivamente, e a violação dos dados. Dentre as práticas usadas para proteção de dados em repouso, pode-se destacar a criptografia simétrica. Olha aí, mais uma vez a criptografia simétrica. Um exemplo de algoritmo de criptografia simétrica é, tá vendo? Olha como é que a Sage Rio, ela é muito tranquila em relação a este tema. Obviamente que ela às vezes aperta o calo, mas só o fato de você
ter uma noção da visão geral da arquitetura do estudo da criptografia, tanto assimétrica quanto simétrica, e sabendo os exemplos, você já mata a questão, efetivamente, beleza? Então aqui, já de cara, né? Criptografia simétrica. SCC, a gente já sabe que é assimétrica. RSA, também assimétrica. SCDSA, também assimétrica. Como a gente viu, inclusive, que ele faz parte do grupo SC, ou seja, o grupo de criptografia de curvas elípticas, beleza? E o Diffie-Hellman também assimétrica. Beleza? Ou seja, só restou aqui o nosso gabarito letra A, beleza? Tranquilo? De boa, né? Só lembrar, efetivamente aqui, ó, do nosso quadro, tá? Por isso que eu faço questão, efetivamente, de rabiscar, né? De fazer as anotações, para justamente porque fazendo essas anotações, você vai começar na hora da prova a realmente lembrar dessas concatenações que a gente está fazendo aqui. Tá? E se você aí do lado, né, tiver um caderno aí assistindo essa aula e você fazer essas anotações, isso você vai estar forçando o teu cérebro, partes do teu cérebro, a realmente fazer um estudo ativo sobre esse conteúdo, beleza? Por isso que eu faço questão de abrir esse quadro para a gente poder rabiscar, fazer as anotações. Por mais que às vezes seja demorado, por mais que essa aula às vezes seja demorada, mas vai fazer com que você aproveite da melhor forma possível, de forma eficiente, né? Neurologicamente falando, inclusive, para ajudar você nos teus estudos, beleza? Essa é a ideia. Não basta apenas eu passar conteúdo para você. Aqui, eu preciso usar certas técnicas, certas habilidades para fazer com que esse conteúdo entre, sem ao menos você perceber. Olha que louco. Eu estou dando esse conteúdo por meio de algumas técnicas para fazer com que você, automaticamente, sem ao menos você perceber, né? No teu inconsciente, você vai estar armazenando essa informação, porque justamente a gente está fazendo as devidas anotações, beleza? Ou seja, a gente não está apenas lendo o slide aqui, tá? A gente está efetivamente realizando o estudo ativo, beleza? Tranquilo. Questão de número 3, vamos lá, questão de número 3. Os algoritmos criptográficos são comumente utilizados para colocarmos em prática os fundamentos de segurança da informação, enquanto a autenticidade possibilita confirmar se a origem dos dados recebidos ou a entidade associada em uma comunicação são exatamente quem reivindicam ser. E a irretratabilidade, ou seja, o famoso não repúdio, oferece o quê? Proteção contra a negação falsa de envolvimento em uma associação, mais especificamente em uma associação de comunicação que transfere dados. Beleza? Um algoritmo capaz de assegurar a autenticidade e a irretratabilidade é qual aqui nos exemplos? E aí? Qual que vocês acham, galera? Qual que vocês acham? A gente tem o IDEA. O IDEA a gente já sabe que é simétrico. O DES também simétrico. O RC4 também simétrico. O SCDSA, ele é o quê? Ali faz parte do grupo ali do SC, ou seja, a criptografia que se utiliza do modelo matemático de curvas elípticas, ou seja, ele é assimétrico. Beleza? E o AS? E o AS, ele é simétrico. Galera, mesmo que, se você tivesse em dúvida qual deles que realmente oferece autenticidade e retratabilidade, pensa bem, das 5 alternativas, 4 delas são simétricos, concordam? 4 delas pertencem à faixa, não, das 4, 3 delas pertencem à faixa de bloco, criptografia que se utiliza de cifra de bloco, beleza? De bloco. E uma delas só que se utiliza ali de fluxo. Mesmo que você tivesse na dúvida, qual que é a única diferente daqui deles? É a assimétrica, ou seja, a famosa SDSA, beleza? Então, só de você observar esse padrão, você já salta aos olhos que tem um único que é diferente, um único que é assimétrico. Ou seja, ele sim, efetivamente, né,
consegue manter ali, né, a nossa autenticidade e a retratabilidade. Professor, como assim? Por que não os algoritmos simétricos conseguem fazer essa autenticidade e a retratabilidade? Bom, aqui você tem que ter ideia é o seguinte, que esse SDSA, ele é um algoritmo de assinatura digital, muito utilizado ali na assinatura digital, beleza? Que utiliza a criptografia de curva elíptica, ou seja, o modelo matemático de curva elíptica, beleza? Ele é capaz o quê? De garantir tanto a autenticidade quanto a irretratabilidade, beleza? Que é o famoso não repúdio. Pois, por quê? Por que isso acontece? Imagina o seguinte, ao assinar digitalmente uma mensagem com a sua chave privada, o remetente garante que foi ele realmente quem gerou essa assinatura. Se eu sei que esse SDSA ele faz parte de uma assinatura digital, automaticamente já tem que vir à minha mente que ele garante o quê? A autenticidade e retratabilidade. Afinal de contas, é a assinatura digital. Eu vou estar assinando digitalmente uma mensagem com a minha própria chave privada. Ou seja, o remetente, que no caso sou eu, garante que foi eu realmente, que está sendo eu realmente que está gerando essa assinatura, beleza? E qualquer alteração na mensagem invalidaria a assinatura por si só, beleza? Ou seja, somente o detentor da chave privada correspondente à chave pública, efetivamente, poderia ter gerado, né, essa assinatura digital, beleza? Ou seja, quando se fala em autenticidade, lembra sempre do seguinte, confirma que os dados ou a entidade são quem alegam ser, beleza? A assinatura digital, como a gerada, por exemplo, aqui nesse exemplo do SDSA, prova que uma mensagem veio realmente de uma fonte legítima, tá? Ou seja, que fonte legítima é essa? Detentora aí da chave privada, beleza? Mas por que chave privada? Porque ele se utiliza ali do mecanismo de criptografia assimétrica, ou seja, é o famosa criptografia de chave pública. Por que pública? Porque toda criptografia assimétrica ela vai gerar sempre um par de chaves. A parte pública da chave e a parte privada da chave. Beleza? A privada fica sobre minha posse. Beleza? Tranquilo? E a pública eu efetivamente posso compartilhar com qualquer outra pessoa. Beleza? Tranquilo? Basicamente é sobre isso. Beleza, galera? O AES é incorreto porque ele é um algoritmo de criptografia simétrica, realmente, e por ser uma criptografia simétrica, ele é usado, né? Os algoritmos usados para criar criptografia simétrica, eles são usados para se apoiar no quê? Na confidencialidade. Beleza? Essa é a palavra-chave. Proteger o conteúdo de ser lido por terceiros, tá bom? Mas ele não oferece irretratabilidade e autenticidade. Só quem oferece a irretratabilidade e a autenticidade é justamente as criptografias, né, assimétricas. Afinal de contas, isso aqui é interessante, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês, que é o seguinte. Isso aqui é interessante eu falar, por quê? Porque imagina que eu tenho uma chave K, tá? Uma chave secreta. Beleza? E eu quero compartilhar isso, né? Essa chave com o meu destinatário. Beleza? Ou seja, a minha origem, que no caso aqui sou eu, imagina, tá? Quer o quê? Compartilhar. Compartilhar essa chave secreta, essa chave privada. Concorda comigo se eu enviar essa chave privada por meio da rede de computadores, né? Sem um sistema de proteção em volta, concorda comigo que qualquer pessoa que interceptar essa mensagem, ela vai conseguir pegar essa chave secreta e decifrar as futuras mensagens que eu
que é a origem, e o destinatário estamos trocando, estamos compartilhando, afinal de contas eu estou usando esta chave secreta, esta chave privada para cifrar as devidas mensagens, beleza? Tranquilo? Então eu preciso efetivamente proteger essa chave privada. E como que eu protejo? Essa proteção ela pode ser por meio de criptografia assimétrica. Assimétrica, ou melhor, um outro nome que muitas das vezes tira a atenção aí do pessoal, que é a criptografia assimétrica, ou a criptografia de chave pública. Por que pública? Porque eu vou gerar uma chave pública e a outra privada. Ou seja, professor, agora eu estou entendendo. Eu estou gerando um par de chaves para justamente a gente compartilhar um determinado conteúdo secreto, com conteúdo sigiloso. Exatamente isso. Ou seja, eu estou gerando esse par de chaves, que é chamado de criptografia assimétrica, que é chamado de chave pública, para gerar esse par de chaves para baselar o quê? Uma troca de chaves secretas, futura troca de chaves. Troca de chaves secretas. Ou seja, eu só posso efetivamente, de forma segura, compartilhar uma chave secreta com o meu destinatário se eu gerar uma proteção em volta por meio de criptografia assimétrica. É daqui que entra o Diffie-Hellman, é aqui que entra o RSA, é aqui que entra o El-Gamal, é aqui que entra as criptografias assimétricas de curvas elípticas, beleza? Para quê? Qual é a funcionalidade? Qual é a objetividade? É justamente permitir uma maior proteção das trocas de chaves secretas entre uma origem e um destino, beleza? Tranquilo? Porque se eu compartilhar essa chave secreta sem uma devida proteção, advinda de quem? Originada de quem? Da criptografia assimétrica, beleza? Por que eu estou falando isso? Porque muita gente não consegue compreender por que a criptografia assimétrica é utilizada para trocas de chaves. A pessoa confunde, beleza? Porque a criptografia simétrica, que é aquela criptografia que se utiliza de uma única chave, ela é usada para cifrar determinados conteúdos. Só que eu não posso, em hipótese alguma, compartilhar isso na internet. Beleza? Essa chave secreta. Então eu vou fazer isso por meio de um sistema seguro. Por meio de quê? Por meio de alguns modelos matemáticos que permitem a gente simular, fazer uma criação de quê? De chave pública, de criptografia assimétrica, onde eu vou gerar um par de chaves, seja pública, seja privada, para realmente proteger essa troca de chaves secretas ou troca de qualquer outra informação sigilosa. Beleza, galera? Tranquilo? Então essa é a visão geral aí. Questão de número 4, vamos lá. Advanced Encryption Standard. O famoso AES, ou seja, criptografia simétrica, beleza? É uma cifra de bloco para aplicações comerciais, beleza? Famosa simétrica. Sua especificação define 3 alternativas para o tamanho da chave: 128 bits, 192 e 256 bits, ou seja, o tamanho da chave. Beleza? Por outro lado, o AES limita o tamanho do bloco, ou seja, eu tenho o tamanho da chave. Quando eu falo em tamanho, pensa o seguinte: eu tenho o tamanho da chave e eu tenho o tamanho do bloco. Por que bloco, professor? Ele não é uma criptografia simétrica de bloco, então ele faz o quê? Ele pega uma mensagem que tem um bloco enorme e divide em pequenos blocos de tamanho fixo. E justamente o examinador quer saber quantos bits tem esse tamanho fixo, beleza? E aí, qual que vocês acham? Já de cara é o 128, para quem não sabe, é o 128 bits, beleza? Professor, mas por quê? Bom, quem viu aí nos minutos atrás, na aula de número 15, vamos lá, que essa aula já foi gravada, vou trazer aqui para a gente não poder desenhar efetivamente, olha só. Mostrar novamente aqui para vocês. Ver.
Não, não é na aula de número 15, né? Era na 16, se eu não me engano. É isso mesmo. Ah, temos bastante conteúdo. Já até dá pra, né, dar uma confundida. Deixa eu ver aqui. Não. Deixa eu ver. Foi a aula 14, né? Acho que foi a primeira aula mesmo da CVE. Foi logo no início. Vou trazer aqui para vocês. Foi logo a aula de início mesmo. Vamos lá. Olha aqui um exemplo da cifragem de bloco e como que acontece. A gente dividiu em 3 blocos a mensagem. Bloco de tamanho de 128 bits. 128 bits para o bloco 2, 128 bits para o bloco 3, beleza? Que inclusive tem uma CVE que explora a vulnerabilidade justamente de quando ocorre efetivamente. O melhor dos mundos é esse aqui. A gente dividir realmente o bloco de tamanho fixo de 128 bits, mas nem sempre isso acontece. Às vezes o bloco 1 tem até 128 bits, o bloco 2 também tem até 128 bits, só que a última parte do bloco ela tem, digamos ali, um exemplo de 120 bits, e aqui ocorre o que? O sistema ele vai fazer o que? O padding, um preenchimento desse bloco para se alcançar 128 bits. Beleza? E aqui tem toda uma vulnerabilidade que eu explico em detalhes lá na aula 14, beleza? Então aqui o nosso gabarito efetivamente, deixa eu voltar aqui para a aula de número 19. Nosso gabarito aqui é 128 bits, beleza? Tranquilo? Vamos lá, questão de número 5. Um exemplo de algoritmo de chave pública, ou seja, algoritmo de chave pública é a mesma coisa que falar assimétrica. Já tem que estar no sangue isso com você. Por isso que eu faço questão de repetir isso aí, para justamente lá na hora da prova você ficar bem tranquilo e lembrar disso, beleza? E para sua segurança, depende da dificuldade de se calcular logaritmo discreto. Opa! Já fizemos alguma aula sobre isso, falando sobre logaritmos discretos. Qual o modelo aqui do algoritmo de chave pública, né? Ou seja, de modelo de criptografia assimétrica, que é baseado na dificuldade de se calcular logaritmo discreto. A gente viu lá, né? Deixa eu voltar aqui. A gente viu que existem 2, o Elgamal, que se utiliza ali do logaritmo discreto, combinado com a aritmética modular, e a gente tem o tal do Diffie-Hellman também, trabalhando ali com a aritmética modular e com a possibilidade de se trabalhar com logaritmo discreto também. Ou seja, nós temos 2 exemplos, Diffie-Hellman e Elgamal, beleza? Então vamos lá na questão. RSA não é, porque se utiliza ali de fator de números inteiros primo, né? Aqui ele usa números inteiros, operações de números inteiros primos. Opa, primos. Né? E DS não é exemplo de chave pública, porque ele é simétrica. Né? O AS também é a mesma coisa, é simétrico. E o RC4 também é a mesma coisa, é simétrico, embora ele seja de fluxo. Beleza? Então só sobrou o nosso famoso Diffie-Hellman, beleza? Olha quantas questões que dá para matar só de olhar, só de ter essa visão geral, galera. Tá vendo? Só de ter essa visão geral, e isso aqui precisa estar no teu sangue. Quando você abrir a prova, já escreve isso lá no cantinho ali da tua prova, justamente para você lembrar e matar algumas questões já de cara, beleza? Questão de número 6, vamos lá. Para aplicar uma cifra de bloco, em diferentes situações, o NIST, olha o NIST aí mais uma vez, o NIST define alguns modos de operações usadas para aprimorar o efeito do algoritmo criptográfico ou para adaptar o algoritmo para uma aplicação em particular específica. Em um desses modos de operação,
A primeira entrada do algoritmo criptografado é o resultado do XOR, ou exclusivo, entre os primeiros 64 bits de texto claro e um vetor de inicialização. E as demais entradas do algoritmo criptográfico são o resultado do ou exclusivo entre os próximos 64 bits de texto claro e os 64 bits anteriores de texto cifrado. E aí, galera, esse modo de operação é o EBC, CBC, CFB, CTR ou OFB? E aí? E agora, galera? O que vocês acham? Galera, o que a gente precisa ter em mente, né? Antes de tudo, existem alguns modos de operação das cifras de bloco, beleza? E geralmente são 5, tá? Aqui no modo de bloco, né? A gente tem a criptografia assimétrica, tem a simétrica, e na assimétrica a gente tem as cifras de bloco e as cifras de fluxo. Uma coisa que você precisa ter em mente é como se fosse isso aqui, ó. Pega aqui esse de bloco e expande ele para um outro estudo. Olha isso aqui. Vou trazer para cá. Existem alguns modos de operação. Modos de operação. Beleza? Das cifras. De quê? De bloco. E quais são esses modos de operação? Aquele que eu mostrei de 128 bits, cada bloco é um dos modos de operação, tá? Só que a gente tem mais de um. Ou seja, a gente tem o famoso SB. A gente tem, vou colocar aqui, a gente tem o famoso CBC, beleza? A gente tem o famoso CFB, tranquilo? A gente tem o OFB, isso você precisa ter em mente, e a gente tem o CTR, efetivamente. Beleza? Tranquilo? Bom, o USB, isso aqui eu vou realmente trazer aqui para vocês, mas antes, só para você ter uma ideia, o nosso gabarito aqui é o CBC, porque é ele que se utiliza do vetor de inicialização, né? É ele que faz a combinação ali na primeira entrada, né, dos primeiro texto claro, combinando com o vetor de inicialização, com qual tipo de operação? Com a operação de ou exclusivo. Beleza? E ele vai cifrar esse texto e o resultado dessa cifragem vai ser a entrada que vai ser combinada também com uma operação O, né, ou exclusivo, com os próximos 64 bits, ou seja, blocos de 64 bits de texto claro. Como eu mostrei um exemplo de 128 bits, para a criptografia AES, existem outras criptografias que se utilizam de 64 bits. Beleza? Tranquilo? Como é o caso do exemplo do DES e do Triple DES, beleza? Ele se utiliza de 64 bits, mas o modo de operação é o modo de operação CBC, ou seja, de encadeamento de criptografia em bloco. E aqui você precisa ter em mente, já para matar essa dúvida, eu sei que muita gente tem essa dúvida, beleza? Mas antes eu vou falar do USB, tá? O USB, vou até trazer mais para cá, por isso que eu gosto de usar o quadro, porque depois o quadro ele fica enorme, mas eu consigo gerar em PDF, você consegue dar zoom e realmente ver a visão, ter a visão mais macro, ter a visão mais micro também do processo que a gente está escrevendo aqui. Quando a gente fala em USB, é o famoso Electronic Code Book. Electronic Code Book. Ou seja, ele é um modo de operação mais simplista que tem nas criptografias de cifragem de bloco, no contexto da simétrica, beleza? E como que ele funciona? Funciona da seguinte maneira, imagina que eu tenho uma mensagem, um bloco enorme de mensagem, e o que ele vai fazer? Ele vai dividir essa mensagem efetivamente em quê? Em pequenos blocos. Ou seja, ele vai dividir no bloco 1, no bloco 2 e o bloco 3 efetivamente, beleza? Deixa eu só beber uma água aqui, pessoal, só um minutinho. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque a banca de vocês gosta muitas das vezes de fazer uma
comparação entre esses modos de operação. Então é bom você já saber como que funciona o USB. Tá? Bom, vamos lá. Como é que vai funcionar? Ele simplesmente, olha que bizarro. Ele vai simplesmente pegar o texto em claro, que é esse bloco 1, ou seja, texto em claro. Beleza? E vai fazer uma combinação com a chave. Aqui é a chave criptográfica. Beleza? Uma chave, um bloco de chave criptográfica, ou seja, a famosa key, que vai ser gerada ali pelo DES, Triple DES, né? Ou seja, qual for o algoritmo ali. Ou seja, esse aqui é a chave e esse texto em claro vai ser combinado com essa chave. Beleza? E simplesmente isso, ele vai pegar esse texto, vai combinar com essa chave e vai ser gerada um texto cifrado. Cara, muito simples. E o segundo, esse texto cifrado vai ser entrada para o próximo bloco de texto claro? Não, ele vai simplesmente pegar esse bloco independentemente do primeiro bloco, beleza? Ou seja, os blocos, esse tipo de operação aqui é independente dos futuros, dos blocos subsequentes, beleza? Ou seja, esse bloco 2, que também é um texto em claro, beleza? Vai ser combinado com uma chave qualquer, com uma chave privada, uma chave secreta, beleza? Qual algoritmo? Pode ser qualquer um da cifragem ali de bloco. O AES, Triple DS, qualquer outro algoritmo, beleza? Seguindo o modo de operação ASB é dessa forma, beleza? E essa combinação vai gerar simplesmente um texto cifrado. Ah, professor, agora estou conseguindo entender. Então o bloco 3 vai ser um bloco também independente dos blocos anteriores. Também esse texto em claro vai ser combinado com uma key, ou seja, a tua chave. Que chave é essa? Chave gerada pelo algoritmo que você está usando. E vai gerar, obviamente, um texto cifrado. Beleza? Tranquilo? Ou seja, essa operação aqui é independente da segunda operação, que por consequência é independente da operação, da última operação, da operação de número 3. Beleza? Esse é o Electronic Code Book. É o modo mais simples possível. Beleza? Tranquilo? Agora, o CBC. Agora, o CBC a gente já conhece, a gente já viu, mas eu vou fazer questão aqui de trazer aqui para vocês. CBC. Beleza? Vamos lá. Como é que funciona o CBC? Ou seja, eu tenho um texto enorme aqui e eu vou dividi-lo em pequenos blocos. Bloco 1, bloco 2, bloco 3. Beleza? Esse é o modo de operação de encadeamento de bloco. E como é que funciona esse modo de encadeamento de bloco? Vamos lá. Só para a gente ter uma ideia, a gente vai ter um bloco de texto em claro, que é o bloco 1. A gente vai ter o texto em claro, que é o bloco 2. A gente vai ter o texto em claro, que é o bloco 3. Beleza? E esse primeiro bloco vai ser combinado com uma operação chamada XOR. Ou seja, o OR exclusivo, perdão. E ele vai ser combinado com o quê? Com um tal de vetor de inicialização. Beleza? Que é um número totalmente aleatório. Beleza? Que aí sim ele vai ser combinado, a saída dele vai ser combinada com uma chave qualquer. Pode ser gerada via algoritmo AES, pode ser gerada via algoritmo Triple DES, beleza? Ideia, qualquer um, beleza? Ou seja, é a chave. Tranquilo? E a gente vai ter, logicamente, o nosso texto cifrado. Beleza? Tranquilo? E, pasmem, o bloco 2 ele vai ser cifrado de forma independente? Não. Não mesmo, tá? Por quê? Porque parte desse texto aqui vai entrar com a combinação de um OR exclusivo juntamente com o bloco 2 cifrado. Beleza?
Obviamente que logo em seguida ele vai fazer uma combinação com a chave que ele criou. Que chave é essa? Algoritmo simétrico, né? Que se utiliza de cifragem de bloco, beleza? Que por consequência vai gerar um texto cifrado, tranquilo, que por consequência parte desse texto vai ser também combinado com uma outra operação de ou exclusivo com o bloco 3, que é um bloco de texto em claro, que a saída dele por consequência vai ser uma key. Beleza? Que por consequência vai gerar o terceiro e último bloco que vai estar criptografado. Galera, eu tô indo bem devagar para assim, fazer realmente esse entendimento ser compreendido pela sua mente, pelo amor de Deus, para você compreender logo isso de uma vez por todas. Beleza? Ou seja, esse modo aqui é o modo de encadeamento de cifra de bloco. Beleza? Ou encadeamento de criptografia de bloco. Beleza? Tranquilo? E nós temos um outro que é o CBC, agora é CFB. Olha que interessante o CFB. CFB. Famoso modo de realimentação de cifra, ou seja, é muito chamado ali de cipher feedback. E qual a diferença, né? Ou seja, imagina que eu tenho um bloco enorme, beleza? E eu vou dividi-lo em bloco. Afinal de contas, é um modo de operação de bloco. Modo de operação em bloco tem esses 5. SB, CBC, CFB, OFB e o CTR. Beleza? Tranquilo? Ou seja, eu tenho um bloco 1, eu tenho o meu bloco 2 e o meu bloco 3 em texto claro por enquanto. Beleza? E o CFB, galera, isso aqui está servindo muito de revisão para vocês, muito. Ao contrário do CBC, que começa com um bloco, né, de texto em claro, não, aqui ele já vai começar com um vetor de inicialização. Olha a diferença, né? O vetor de inicialização ele vai ser combinado, né, efetivamente com uma chave, com uma key block, né, usando algum algoritmo qualquer. Pode ser qualquer um. AES, Triple 10, U10, UIDEA, Bluefish. Pode ser qualquer tipo de algoritmo para gerar essa chave. Ou seja, a primeira combinação é com um bloco de texto em claro? Não, é com vetor de inicialização. Beleza? Com uma chave efetivamente, né, gerada, uma chave simétrica, aí sim a saída dela é que vai ser combinada por meio de uma operação XOR, meio de uma operação OR exclusivo, por meio de quem? Do bloco 1, onde é o meu texto em claro. Olha que interessante, né? Ao contrário, olha, estou indo bem devagar mesmo. Ao contrário do encadeamento de cifra de bloco, quem começa a primeira combinação de operação de OR exclusivo é o texto em claro com o vetor de inicialização, para aí só depois combinar com a chave ou algoritmo de chave simétrica, para gerar o texto cifrado. Ou seja, aqui no CFB, né, nesse cipher feedback, ou modo de realimentação de cifra, a gente vai inicializar primeiro com a combinação da chave secreta juntamente com o vetor de inicialização. E a saída desse resultado vai ser combinado com a operação ou exclusivo juntamente com o texto em claro. Beleza? Tranquilo? O que vai fazer a gente gerar o quê? Um texto cifrado. E pasmem, partes desse texto cifrado também vai vir, né? Efetivamente vai ser combinado com outro key block. Beleza? Com uma outra chave. Tá? E qual chave é essa? Gerada ali pelo algoritmo AES Triple 10 novamente, ou seja, algoritmos de cifra de bloco.
Beleza? Tranquilo? Que por sua vez vai ser combinada com uma operação ou exclusivo para o bloco 2, que é o texto cifrado. Tá vendo que mudou a posição do texto cifrado? Ou seja, eu só uso o texto cifrado após essa combinação efetivamente com esse algoritmo de chave simétrica, beleza? Ou seja, aí eu venho com a entrada aqui nessa combinação para aí sim gerar efetivamente o texto cifrado. Beleza? Ah, professor, agora já foi o bloco 1. E o bloco 2 já percebi que não usa o vetor de inicialização. O vetor de inicialização é usado apenas neste primeiro momento, beleza? E no segundo momento? No segundo momento é usado o próprio texto cifrado, o bloco anterior cifrado, para combinar com a chave simétrica, tá? O algoritmo simétrico, para aí sim combinar com o texto. Perdão, botei texto cifrado, né? É texto em claro. Perdão. E o texto cifrado é o resultado dessa combinação do bloco de texto em claro com essa operação ou exclusivo. Beleza? Tranquilo. E aí sim, esse resultado do bloco do texto cifrado vai ser combinado com a mesma chave da key block, efetivamente, para aí sim fazer uma operação de ou exclusivo. Com quem? Com o bloco 3, o último bloco aqui no nosso exemplo, que é o texto em claro. Beleza? Tranquilo? Que aí, por sua vez, vai gerar um texto cifrado. Opa! Um texto cifrado. Beleza? Tranquilo? E logo em seguida, já vimos o exemplo, né? O Cipher Feedback, ao contrário do CBC, a gente utiliza o vetor de inicialização primeiro, combinando com essa chave, com esse algoritmo de chave simétrica. Beleza? Para depois fazer a operação de ou exclusivo com o texto em claro. Beleza? E, por último, nós temos o OFB, que é o famoso Output Feedback. Galera, isso aqui está sendo uma revisão tremenda para vocês, beleza? Tranquilo? Vale a pena, eu estou fazendo questão de trazer isso para vocês, por quê? Porque realmente a Sage Gran Rio costuma trazer algumas nuances em relação a essas diferenças, beleza? Essas diferenças, né? Então, vale a pena a gente ter uma ideia do que realmente significa isso, beleza? Pelo menos uma visão ali por alto. Tranquilo? E no Output Feedback, a gente tem o quê? A gente tem basicamente o mesmo modo de operação. A gente tem um vetor de inicialização, tá? Sendo combinado também com um bloco de chave, key block, que é a nossa chave, gerada por um algoritmo de criptografia simétrica de bloco, que pode ser o AES, pode ser o Triple 10, tá? Não se preocupem com isso, pode ser o IDEA, pode ser o Bluefish, beleza? E aí sim, e aí sim ele vai fazer uma combinação também com o exclusivo, tá? Combinação essa com quem? Com o bloco 1, que é o texto em claro, beleza? Professor, é a mesma coisa? É. E aí? E agora? O que ele vai acontecer de diferente? Com isso, a gente vai gerar o texto cifrado. Agora é que começa a diferença. E o bloco, essa é a primeira etapa. Essa é a primeira etapa. Beleza? E a segunda etapa? O que acontece? Eu uso parte desse texto cifrado como entrada também para combinar com a chave, com um bloco de chave secreta. Então, aqui é que é o pulo do gato. Ou seja, a saída já dessa combinação do vetor de inicialização com o key, com a chave gerada pelo algoritmo de chave simétrica, já de cara a saída dela, antes mesmo de fazer a operação ou exclusivo,
já vai fazer a combinação com a chave key. Beleza? Ou seja, a famosa chave aí gerada, chave secreta. Beleza? Que aí sim, efetivamente, vai seguir o seu padrão do ou exclusivo com o bloco 2, que é o texto em claro. Beleza? Para aí sim gerar o que? Um texto cifrado. Tranquilo? Ah, professor, agora eu estou entendendo. Então quer dizer que o terceiro bloco, terceira operação, vai acontecer como? Vai acontecer desta forma. Ou seja, sempre usando a saída da combinação key com o resultado anterior da saída também. Para aí sim combinar com a key block, que também é uma chave. Beleza? Para aí sim fazer essa saída, fazer uma operação ou exclusivo com o bloco 3, que é um texto em claro. Beleza? Para aí sim gerar efetivamente um texto cifrado. Olha que interessante. Então, qual é a diferença entre um OFB para um CFB? É que o CFB, efetivamente, ele se utiliza do texto cifrado, do bloco anterior cifrado, para fazer a combinação com a chave, com o algoritmo de chave aí simétrica, beleza? Ele sempre vai fazer isso. No segundo bloco também vai fazer, ele vai usar a parte do texto cifrado para sempre criptografar o próximo bloco, tá? O bloco seguinte, o bloco subsequente, beleza? E no caso do OFB, é um momento posterior. Ao invés de eu usar o próprio texto cifrado, eu uso a combinação do vetor de inicialização com a chave, né? A saída dessa combinação para alimentar a combinação subsequente. E assim vai, beleza? Essa efetivamente é a diferença, tá? E por último, e não menos importante, é o tal do CTR, que é muito simples. É o famoso counter. O famoso counter. E como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira. Aqui a gente vai estar adicionando o quê? Efetivamente um contador. Um contador. Ou seja, aqui eu vou ter um tal de counter, que é uma numeração qualquer, tá? Pode começar com 00000, por exemplo, esse contador. E esse número, que é esse contador, vai ser combinado com uma key block, que no caso é a nossa chave, gerada pelo algoritmo de criptografia simétrica de bloco, que novamente pode ser um AES, pode ser um triple 10, pode ser um 10, beleza? E ele vai seguir o mesmo trâmite, um ou exclusivo, também esse ou exclusivo sendo alimentado por um bloco 1, que é um texto em claro. Beleza? Tranquilo? Ou seja, é um texto, vai gerar o texto cifrado. Ah, agora eu entendi. Essa é a primeira parte de cifragem do primeiro bloco. E qual vai ser a segunda parte? A segunda parte vai ser um counter novo. Ou seja, já não vai ser mais o counter 0000, vai ser um counter 0001, por exemplo, para ser combinado com a chave key block. Olha que interessante. Também combinada com o exclusivo, sendo alimentado por esse bloco 2, com texto em claro, para aí sim gerar o quê? Um texto cifrado. Beleza? E assim sucessivamente. Ou seja, o terceiro bloco já vai ser um counter não 0001, vai ser um counter 0002, por exemplo. Tá? Ou seja, cada bloco é independente um do outro, porém eles se utilizam de um contador único, de um contador totalmente diferente dos restantes dos outros blocos. Beleza, galera? Tranquilo.
tá? Então, voltando aqui na questão, para esse modo de operação onde eu utilizo um vetor de inicialização, né? Vamos ler aqui com calma. Em um desses modos de operação, a primeira entrada do algoritmo criptográfico é o resultado do ou exclusivo entre os primeiros 64 bits de texto claro e um vetor de inicialização. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que ele está pegando o primeiro bloco, e fazendo uma combinação de uma operação ou exclusivo com quem? Com o vetor de inicialização primeiro. Cara, quem é que faz isso aí? Quem é que faz o uso do vetor de inicialização logo na primeira etapa? É o CBC. Beleza? Por isso que aqui é o nosso gabarito. Tá? Tranquilo, galera? Então vamos lá. Questão de número 7. Um processo de autenticação simples é aquele... Eu vou deixar vocês lendo aí enquanto eu bebo mais um pouco d'água aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Um processo de autenticação simples é aquele que usa uma senha como informação necessária para verificar uma identidade reivindicada por um usuário do sistema da informação. Para aumentar a segurança do processo de autenticação, o sistema pode exigir a verificação de algo que o usuário possui, como, por exemplo, um certificado digital, por exemplo. Nesse processo de verificação, o usuário envia seu certificado digital para o sistema, que, por sua vez, deve verificar o quê? Se o certificado é válido. Não basta apenas eu entregar, ó, esse aqui é o meu certificado, tá? Tá, mas deixa eu verificar se ele é válido realmente, ou seja, se está íntegro, se é autêntico, se está no prazo, principalmente de validade, e se não está revogado, se não foi cancelado, né? Considerando-se que está tudo em ordem e o certificado digital enviado pelo usuário, o sistema deve verificar se o usuário tem a posse da... Se o próprio usuário tem a posse da... E aí, galera, o que vocês acham? Galera, já de cara, né? O nosso gabarito aqui é letra B. Ou seja, você tem que verificar se o usuário está em posse da chave privada, que é o par da chave pública que consta no certificado digital. Ou seja, quando você entrega o certificado digital para alguém, ali dentro daquele teu certificado digital contém diversas informações e uma delas é justamente a tua chave pública. Beleza? É a tua chave pública. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui o globo.com, por exemplo. Olha só. Olha isso aqui. Não sei se... Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Vocês estão vendo direitinho? Olha isso aqui. Tá vendo aqui? Se eu quiser visualizar a conexão segura, eu vou ter acesso ao certificado digital lá do globo.com. E olha, ele está sendo homologado pela... Aqui no caso é porque eu tenho um antivírus, né? Kaspersky, ou seja, o meu Kaspersky validou, né? O meu Kaspersky, né? Ele validou o certificado, tá? Por isso que aparece aqui homologado, mas não significa que... Se você acessar aí teu navegador e vai ver que o Globo.com ele pode utilizar outra autoridade certificadora, tá? Mas, só para você ter uma ideia, aqui contém várias informações do Globo.com. Tem a data de validade, que é uma das informações que a gente verifica. Tem os domínios que estão sujeitos a esse certificado, ou seja, o Globo.com, quando gerou esse certificado, ele gerou o certificado para ser atendido pelo IP 186.192.815 e para o domínio principal, que é o www.globo.com, e para o domínio DNS também, globo.com. Beleza? E olha que interessante, olha aqui a chave pública dele. Informações da chave pública. Qual algoritmo que ele está usando? Assimétrica. Por que assimétrica? RSA. Porque o único que gera chave pública é efetivamente criptografia assimétrica. E qual que ele está usando? É o algoritmo RSA, como a gente viu nos nossos exemplos. Qual o tamanho da chave? 2048 bits. E olha aqui a informação da chave pública. Ou seja, por meio dessa chave pública aqui, é que eu consigo perguntar à autoridade certificadora se essa chave pública... não necessariamente essa chave pública, né? Mas se esse certificado digital ele está válido, tá? Ou se ele já foi revogado, se está na lista de certificados revogados ou não, ou se já expirou a validade ou não, beleza?
Tranquilo? E qualquer erro no certificado, seja certificado expirado, seja certificado revogado, né? Seja qualquer outro erro de informações aqui, iria aparecer, não esse cadeado bonitinho aqui, ia aparecer um cadeado com um tracejado vermelho, indicando que é perigoso essa conexão. Essa conexão é insegura, beleza? Então, aí só para você ter essa ideia, né? Do certificado. Tá? Então, considerando que está tudo em ordem com o certificado digital enviado pelo usuário, né, o sistema deve verificar se o usuário tem a posse. Quem é o usuário? No caso aqui, no nosso exemplo, o usuário seria o Globo.com. O Globo.com, ele tem um certificado digital e ele mandou para o meu navegador. Ó, esse é o meu certificado digital. Tá aqui minha chave pública. Tá? Só que esse usuário, que no caso aqui no nosso exemplo é o Globo.com, ele tem que ter a posse da chave privada dele, beleza? Que é justamente o par da chave pública que eu acabei de visualizar. Tá? Que consta onde? No próprio certificado digital, como a gente acabou de ver. Beleza? Ou seja, um certificado digital, ele é um documento eletrônico que atesta a identidade de uma pessoa. No caso aqui, eu estou atestando, a gente acabou de atestar o certificado digital de quem? De qual pessoa? De qual empresa? De qual órgão? De qual organização? De qual empresa? Da Globo.com, tá? E que esse certificado contém o quê? Chave pública. E a gente viu aquele número gigantesco que foi gerado pela RSA. Com qual tamanho? 2048 bits. Beleza? Tranquilo? Então, só para a gente ter uma ideia, aqui não tem que ter dúvida sobre isso, tá? O usuário ou o servidor lá, ele precisa ter acesso à chave privada dele, tá? Que vai estar associada à chave pública que vai constar lá no certificado digital. Beleza? Tranquilo? Letra A, né? Chave pública, que é o par da chave privada que consta no certificado digital. Tem certeza que a chave privada que consta lá no certificado digital? Não, a gente acabou de ver o certificado digital do Globo.com e a gente viu que, na verdade, é a chave pública. Pública, né? Aquele inverteu, né? Na verdade, a chave pública que consta onde? Que deve constar onde? No certificado digital. Meu amigo, se a tua chave privada constar no certificado digital, pelo amor de Deus, né? Todo o teu tráfego aí, né, criptografado, ele vai ser descriptografado facilmente, beleza? Tranquilo? C, a assinatura digital gerada pela chave pública que consta do certificado digital. Bom, a assinatura digital, ela é gerada não pela chave pública, tá? É pela chave privada, tá? Ou seja, a assinatura digital é gerada pela chave privada e não pública, beleza? Assinatura, letra D, assinatura digital gerada pela chave privada. E aí, o que vocês acham? Tá? Embora a assinatura digital seja gerada realmente pela chave privada, o sistema não verifica a posse da assinatura, tá? Mas sim da chave privada, beleza? Ou seja, a verificação da assinatura ocorre em um processo totalmente diferente. Tá? Aqui que talvez possa ter realmente gerado um pouco de confusão. Ou seja, a gente tem uma assinatura digital. Tá? A assinatura digital é sim gerada pela chave privada, mas o sistema ele vai verificar o que ele não verifica, né, a posse da assinatura em si, né, mas sim a chave privada, tá? Assim, da posse da chave privada, efetivamente, tá? Assinatura digital gerada pela chave pública. Não, a assinatura digital não é gerada pela chave pública, ela é gerada pela chave privada. Beleza? A chave pública ela é usada para verificar o que? A assinatura, não para criar, né? Não para criar essa a assinatura digital. Beleza? Questão de número 7. Vamos lá, questão de número 8. Questão boa essa, hein? Questão muito, muito, muito boa mesmo. Vamos lá. Deixar vocês lerem aí. Simbora. Deixa eu beber mais uma água, só um minutinho. Vamos lá, galera. Tá de cara.
O cliente C precisa enviar a chave secreta. Opa! Vamos lá. A gente tem um cliente C. Cliente C. Ele precisa enviar o quê? A chave K dele. Beleza? Para quem? Para o servidor. Servidor S. Até aí tudo bem. Para fazer o controle de integridade, autenticidade e sigilo de K, né? Ou seja, ele quer fazer a integridade e a autenticidade, ou seja, a assinatura digital. E o sigilo, ou seja, a confidencialidade, vai usar uma criptografia, beleza? O cliente C deve gerar sua assinatura digital para K, beleza? Ou seja, ele está chamando, né, essa assinatura digital, né, para K como sendo ADK, ou seja, assinatura digital de K, beleza? E depois deve criptografar K e ADK, beleza? Com a chave, e aí? Privada de C, pública de C, privada de S, pública de S ou secreta de K? E aí, galera? O que vocês acham? Galera, já de cara, vamos lá. O nosso gabarito aqui é letra delta, né? Ou nossa letra D, pública de S. Vocês concordam comigo que é o seguinte, vamos lá. Se eu quero enviar qualquer tipo de informação, seja uma informação, seja o K, aqui no caso da questão ele está querendo enviar o K mais essa assinatura aqui de quem? De K, beleza? Ou seja, ele está querendo mandar essa informação e essa informação, independente de qualquer informação. Vamos brincar aqui, vamos brincar no que realmente importa. Toda vez que eu quiser enviar alguma mensagem para você, meu amigo e minha amiga, toda vez que eu quiser enviar uma mensagem para você e garantir que apenas você, pelo amor de Deus, entenda isso de uma vez por todas. Toda vez que eu quiser enviar uma mensagem... Eu vou até aparecer aqui de novo. Vou até aparecer. Deixa eu ver aqui, tô aparecendo. Toda vez, né, que você quiser enviar uma mensagem para alguém, ou melhor, vou usar o meu exemplo. Toda vez que eu quiser enviar uma mensagem para você, eu tenho de uma maneira que garanta que só você, mas pelo amor de Deus, só você consiga decifrar essa mensagem. Você concorda comigo que eu vou pedir para você, pô, meu amigo, minha amiga, faz o seguinte, eu quero mandar uma mensagem para ti, mas eu quero garantir que apenas você que realmente vai ter acesso a essa informação. Como que isso faz? Você, fulano, você, ciclano, vai gerar um par de chaves. Você vai gerar um par de chaves que é chave pública e chave privada. A privada vai ficar onde? Com você, e você vai compartilhar a pública comigo. Ou seja, se eu quiser mandar uma informação para você, eu vou utilizar o quê? Né? Eu vou criptografar essa informação usando qual tipo de chave? A chave pública. Mas por que a chave pública? Porque essa chave pública ela só é combinada a ponto de decifrar uma informação apenas com a chave privada que está em posse de você. Beleza? Agora, se você, obviamente, quiser mandar uma informação para mim e garantir que apenas o Pedro, Pedro Tenório, tenha realmente o poder, a posse de uma chave capaz de decifrar essa informação, você vai fazer o quê? Você vai me pedir o quê? Ô Pedro, ô Tenório, faz o seguinte, gera um par de chaves aí, ou seja, chave privada, chave pública, e compartilha comigo uma chave. E que chave é essa que eu vou compartilhar com você? É a minha privada? Não faz o menor sentido eu compartilhar a minha privada com você. Então eu vou compartilhar o quê? A minha pública. É sempre assim. Eu vou compartilhar a minha pública para você. Para quê? Para você cifrar uma determinada mensagem. Não sei que tipo de informação é essa, mas pode ser uma chave, pode ser uma assinatura embutida ali dentro, ou seja, qualquer tipo de informação. Você vai cifrar isso com a minha chave pública. Mas por que minha, pelo amor de Deus? Porque eu sou o único que tenho a posse da chave privada, que combina efetivamente, corretamente, né, lindamente com essa chave pública que está em posse de você. Ou seja, você vai usar a minha chave pública, beleza? Para cifrar essa mensagem e mandar para mim. E mesmo que alguém intercepte isso no meio do caminho, não tem problema, meu amigo, minha amiga. Por quê? A pessoa que pegou essa informação cifrada, ela não tem a chave privada da pessoa que vai
tem o poder, que tem a capacidade de decifrar essa informação, beleza? Apenas eu. Então, pensa o seguinte, se você quer que o cliente C, ele quer mandar a assinatura digital mais a chave secreta K, ou seja, são essas duas informações de forma segura, ele vai usar o quê? A chave pública lá do servidor. Por quê? Porque aqui na chave, é aqui no servidor que é gerada a chave pública e a chave privada. E concorda comigo que o cliente, ele não tem condições de usar a privada do servidor. Afinal de contas, a privada do servidor é do próprio servidor, beleza? Ou seja, ele vai usar a pública do servidor que vai ser compartilhado aqui pelo cliente. Ou seja, faz total sentido usar a chave pública de quem você quer que realmente decifre essa mensagem. No caso da questão, é o próprio servidor. Beleza? Tranquilo? Jamais esqueça isso. Tranquilo? Se você quer mandar uma mensagem para mim, beleza? E permitir que apenas o Pedro Tenório, consiga decifrar essa informação, você tem que o quê? Usar a minha chave pública, beleza? E se eu quiser mandar uma informação para você e garantir que apenas você consiga decifrar essa informação, você tem que mandar para mim, Pedro Tenório, a chave pública. Por quê? Por quê? Porque apenas você que tem a chave privada, apenas você que tem o par dessa pública que você compartilhou comigo, que é justamente essa privada que você tem. Beleza? Tranquilo? Bom, agora eu posso sair daqui. Vamos lá, galera. Deu para compreender? Beleza? Essa visão geral, né? Aqui confunde porque é justamente, muitas das vezes a gente perde um pouco essa noção, né? De toda vez que eu quiser compartilhar alguma coisa com alguém, eu tenho que usar a pública dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, ela sempre vai gerar de forma, né? De forma segura, ela tem que gerar um par de chaves assimétrica. E compartilhar a pública com alguém. Beleza? É por isso que, por exemplo, quando eu entro aqui no globo.com, se eu quiser logar no site, ó, acesse. Se eu quiser logar e eu garantir que essa informação que eu estou digitando aqui, né, vai ser realmente decifrada apenas pelo globo.com, eu estou usando efetivamente o quê? A pública do globo.com. Ou seja, quando essa informação, que no caso aqui é o meu e-mail e minha senha, chegar lá do outro lado, ela vai chegar criptografada com base na chave pública do servidor do globo.com. Beleza? Tranquilo? Isso vai garantir que apenas o globo.com tenha a capacidade de descriptografar essa informação e uma vez entrando na base de dados deles lá, no sistema deles, eles vão validar aquilo ali, se realmente está batendo com a senha ou não, beleza? E liberar o acesso aí para o sistema. Tranquilo? Questão de número 8, então, o nosso gabarito é letra D. Beleza? Questão de número 9, vamos lá. A autoridade certificadora emitiu um certificado digital padrão X509 para o servidor S. Pode até ser aqui para o servidor da Globo.com, por exemplo. Beleza? Um servidor X aí da sua empresa. Dentre as informações essenciais presentes nesse certificado, tem-se a chave. E aí, a gente acabou de ver isso, né? Para o nosso Globo.com. Ele tinha a chave pública ali do Globo.com? Não. Ele tinha o quê? A chave pública e a assinatura digital da AC. Ou seja, é no certificado digital que vai conter a chave pública. Jamais perca isso de vista. É ali que vai ter a chave pública de S, no caso, e a própria assinatura digital de quem? De S? Não, da autoridade certificadora. Beleza? Mas, professor, como assim da autoridade certificadora? Bom, você precisa ter em mente que para validar um determinado certificado, você concorda comigo que tem que ter um terceiro competente, legalmente definido, né, para realmente atestar a validade desse certificado? Ou seja, na estrutura da ICP Brasil,
ou seja, a infraestrutura de chaves pública aqui no Brasil, existem diversas A6, diversas autoridades certificadoras. E o SERPRO é uma delas. Tá? Tem diversas empresas, tem a AC Defesa, tem uma série de empresas e de órgãos que realmente são consideradas autoridades certificadoras. Por quê? Porque são autoridades que realmente criam esse certificado, disponibilizam esse certificado, validam esse certificado digital para diversas empresas. Hoje, se você montar um servidor web para sua empresa e você quiser realmente disponibilizar isso para o mundo afora, ou seja, as pessoas acessarem o site de vocês de forma segura, por exemplo, você obviamente vai gerar vai gerar um certificado. Beleza? E por detrás ali dos panos vai ser gerado o quê? Um par de chaves assimétrica, onde a chave pública vai ser embutida no teu o quê? Certificado digital. Beleza? E toda vez que alguém quiser validar o teu certificado digital, ele não vai validar perguntando para o teu próprio servidor. Servidor, tá válido? Pô, vai perguntar isso para o teu próprio servidor? Senão isso vai se considerar, vai ser taxado como um servidor autoassinado. Não é isso que a gente quer, tá? Eu preciso confiar em um terceiro, beleza? Ou seja, se eu, Pedro, acesso o teu site e quero validar o teu certificado digital aí do teu site, eu vou simplesmente consultar o quê? Alguma autoridade certificadora, tá? Que faz parte da onde? Que faz parte da infraestrutura de chaves públicas daqui no Brasil oficialmente. Ou seja, vamos supor, tem a CertSign também. Imagina que eu pergunte a CertSign. CertSign, eu tô com esse certificado aqui e, pô, você pode validar esse certificado, né? Se está validado, se já foi revogado, se eu posso realmente enviar informações sigilosas para esse servidor. Eu simplesmente vou refazer essa requisição para alguma autoridade certificadora, seja o SERPRO, seja a AC Defesa, seja a CertSign. Tem diversas empresas que fazem isso, né? E eles vão dar essa informação, olha, tá ok, esse certificado realmente tá validado, tá? Eu estou assinando digitalmente, tá? Eu, autoridade certificadora, estou assinando digitalmente que esse certificado, que essa chave pública realmente pertence a quem a essa organização que realmente diz que é a dona dessa chave pública. Beleza? Tranquilo? Então, basicamente é isso, tá? Ou seja, vamos lá. Um certificado digital padrão 509 é emitido sempre por uma autoridade certificadora para garantir o quê? A autenticidade. A autenticidade. Beleza? A autenticidade de uma determinada entidade. Pode ser a tua entidade, a tua empresa, o teu site qualquer. Beleza? Como um servidor X, um servidor Y. Fornecendo o quê? Confiança ao associar uma chave pública com uma identidade específica. Beleza, galera? Tranquilo? Então sempre lembra disso. Chave pública de S. Ou seja, o certificado digital contém a chave pública do servidor. Sempre vai ser assim, jamais esqueça, pelo amor de Deus. O certificado digital contém o quê? A chave pública e não privada do teu servidor. Sempre é a pública do servidor S. Tá? Isso permite que qualquer entidade que confie na AC, no caso eu, a entidade pessoa física, para eu confiar, né? Na informação que o teu servidor está me mandando, eu vou consultar o quê? A uma autoridade certificadora. Eu consultando o SERPRO, consultando a AC Defesa, consultando outras empresas, eu confiando nela, né? Ou seja, isso permite que qualquer entidade, que confie na autoridade certificadora, use essa chave pública realmente para verificar a assinatura digital e permitir o quê? Criptografar informações sigilosas minhas para eu enviar para o seu servidor. Beleza? Basicamente é isso. Tranquilo? E a gente precisa ter o quê? A assinatura digital da autoridade certificadora. Tá? O certificado também contém o quê? A assinatura digital da autoridade certificadora. Tá? Essa assinatura é uma prova viva de que o certificado foi realmente emitido por quem? Pela autoridade certificadora. Ou seja, eu tenho que ter a assinatura dessa empresa, SERPRO, ou Defesa, ou CertSign, e não do teu servidor, pô. Já pensou o teu servidor assinando, atestando que foi ele mesmo que gerou essa pública? Pô, não, a gente precisa de um terceiro para validar isso, beleza?
Tranquilo? Então, basicamente, é isso. Beleza, galera? Tá? Questão de número 10, acho que tá acabando. Tá acabando, vamos lá. O certificado digital emitido por uma autoridade certificadora, lembre-se sempre disso, visa atestar o que é a associação entre uma chave pública e uma entidade ou pessoa. Beleza? Isso que a gente acabou de falar. Tranquilo? Vamos lá. Dentre as etapas do processo de validação de um certificado digital, ou seja, existe um processo de validação, existe uma etapa, e dentro dessa etapa existe vários processos de validação, beleza? De um certificado digital. Deve-se verificar se a assinatura digital do certificado, e aí? Qual que é o gabarito? Qual que vocês acham? Beleza? Vamos lá. Dentre as etapas do processo de validação de um certificado digital, deve-se verificar se a assinatura digital, ele está falando da assinatura digital do próprio certificado, está presente na lista de certificado revogado, está presente na lista de nomes revogados, está presente na lista de assinaturas revogadas, foi realmente gerada pela autoridade pela autoridade certificadora, foi realmente gerada pela pessoa ou entidade? E aí, galera, qual que é o gabarito? Já de cara, nosso gabarito é a letra D. Foi realmente gerada pela autoridade certificadora. Deixa eu só beber uma água aqui. Vamos lá. Bom, já de cara a gente já viu uma visão geral. Que a gente tem o quê? A infraestrutura de chaves públicas brasileira. Tá? A ICP Brasil. Designada como ICP Brasil. É um sistema nacional brasileiro cujo existe ali uma cadeia hierárquica de confiança que viabiliza o quê? A emissão de certificados digitais. Eu tenho até um link aqui, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha isso aqui. Só para vocês terem uma ideia. Existe a ICP Brasil, e a ICP o próprio site já fala, infraestrutura de chaves pública brasileira, né? É uma cadeia hierárquica de confiança que viabiliza o quê? A emissão de certificados digitais. Então, se você quer comprar um certificado digital, você tem que comprar um certificado digital adequado e alinhado com a infraestrutura de chave pública brasileira. Beleza? E você vai comprar isso de qual autoridade certificadora? Aqui você escolhe, meu amigo. Tá? A gosto do freguês. Ou seja, você tem a autoridade certificadora Boa Vista, você tem a autoridade certificadora Caixa Econômica Federal, você tem a da própria Casa da Moeda, você tem aqui ó, da empresa CertSign, tá? Do AC Defesa, do Doc Cloud, beleza? Tanto é que se você for ver aí na tua lista de autoridades certificadoras do teu navegador, você vai ver todas elas. Todas essas aqui estão abaixo da ICP Brasil. Tá? Por isso que o teu navegador, por isso que quando algum site tem algum certificado digital, né, que foi comprado, que foi adquirido, que foi registrado por uma dessas autoridades certificadoras, você vai visualizar essa informação aqui, ó, de conexão segura. Tá? Beleza? Agora, deixa eu fechar aqui. Deve-se verificar a assinatura digital do certificado que foi realmente gerado pela autoridade certificadora? Sim, é exatamente isso. Tá? Agora, o processo de validação de um certificado digital ele é muito mais abrangente, obviamente, e envolve várias etapas além, né, dessas aí que foi citada. Tá? E só para você ter uma ideia, por exemplo, existem etapas para a validação. Deixa eu colocar aqui, só para você ter uma ideia. Tá? São dois. Colocamos bastante informações, né? E agora vamos para a questão 10, né? Questão 10. Quando a gente fala em validação, né? Essas validações, efetivamente, a gente tem a primeira delas, a validação da assinatura digital da autoridade certificadora. A gente tem uma outra etapa, que é a verificação da cadeia de certificação.
para verificar a cadeia de confiança, se realmente advém da autoridade raiz confiável da estrutura da ICP Brasil, beleza? Só para você ter uma ideia. Tem, assim, cara, são inúmeras etapas, tá? São inúmeras etapas. Tem a validação, né? Temporal, que o teu navegador faz aí do certificado. Não só o navegador, várias aplicações clientes aí que vão validar, que vão se certificar desse certificado aí se está realmente correto ou não, né? Eles fazem todas essas validações. E depois tem a verificação, sabe do quê? Olha que interessante. Verificação da lista de certificados. Certificados o quê? Revogados. A famosa LCR. Beleza? Tranquilo? E depois, assim, cara, são várias etapas. Mas só para você ter uma ideia, tem a verificação de conteúdo. Se o conteúdo está batendo realmente com o que diz ser. Tá? Tem verificação de conformidade. Enfim, tem uma série de validações. Mas olha que interessante, a primeira delas. Verificar o que? Assinatura digital. Olha que interessante. Ou seja, o certificado digital é assinado pela autoridade certificadora que o emitiu. Então, para garantir que o certificado não foi alterado e que foi realmente emitido pela autoridade certificadora, o sistema, o teu navegador ou qualquer aplicação client usa o que? A chave pública da própria autoridade certificadora para verificar a assinatura digital no certificado. Olha que interessante. Então é dessa etapa aqui, essa etapa de número 1, e não a etapa de cadeia de certificação, e não a etapa de verificação temporal do certificado, e muito menos da verificação da lista de certificado revogado, que tá em jogo na questão. O próprio examinador, dentre as etapas do processo de validação, quais etapas? Todas essas aqui que eu estou citando e tem muito mais, tá? Todas essas que eu estou citando, e ele está falando, dentre as etapas do processo de validação de um certificado digital, deve-se verificar a assinatura digital. Opa, a assinatura digital é a primeira etapa. De quem? A assinatura digital de quem? Da autoridade certificadora. É isso que a questão está falando. A assinatura digital se foi realmente gerada pela própria autoridade certificadora. De quem? Se foi do SERPRO, pode consultar a defesa, pode consultar a Casa da Moeda, Caixa Econômica Federal, enfim, tem uma série de A6 disponíveis para você validar, entendeu? Então aqui está presente na lista de certificado revogado? Não, não faz sentido, porque ele está falando logo da primeira etapa. E a primeira etapa é quem? Assinatura digital. E quem é que valida isso? A própria autoridade certificadora. Então nem sequer é essa etapa de certificado revogado. Beleza? Tranquilo? Muito menos de lista de nomes revogados. Muito menos de assinaturas revogadas. Tá bom? Beleza? Questão de número 11. Tá acabando, galera. Tá acabando. Vamos lá. Vamos lá. O certificado digital ICP Brasil é um documento eletrônico que tem como principal função comprovar a identidade do cidadão. Comprovar a identidade do cidadão ou da empresa em meios eletrônicos, proporcionando uma forma ali legal e segura de assinar digitalmente documentos. Beleza, né? E transações realizadas nesses ambientes. Esse certificado digital, esse certificado digital deve ser a prova de fraude. Espera-se, né, que seja a prova de fraude, e sua integridade e autenticidade podem ser verificados através do quê? Olha isso. Do processo de validação de sua assinatura digital e da validação da cadeia de certificados. Validação da cadeia de certificados. Validação da cadeia de certificado. Ou seja, ele está falando da etapa 1 e da etapa 2. Beleza? Tranquilo? O certificado emitido para o cidadão é apenas... Aí ele vem. O certificado emitido para o cidadão é assinado apenas por quem? E aí, galera?
Pô, agora já ficou mais fácil, né? É efetivamente a nossa letra C. A autoridade ela é assinada apenas por quem? Pela autoridade certificadora de qual infraestrutura? Da própria ICP Brasil, que emitiu o certificado. Olha que interessante, cara. Tranquilo? Então, assim, tá vendo que são questões muito tranquilas e que o Sesgran Rio adora. Olha essa questão recente, de 2024, caiu agora no órgão IPEA. E a questão é muito simples. Tranquilo? Beleza? De boa? Vamos lá. Questão de número 12, questão última. Última questão, né? Vamos lá. O envelope digital é um esquema de criptografia padrão para implementar a confidencialidade de dados durante o envio de uma mensagem para um destinatário. Nesse esquema, criptografam-se os dados utilizando um algoritmo de criptografia simétrica. Olha aí, ó, criptografia simétrica, gerada ali, ó, a chave secreta. Beleza? Já a chave secreta usada nesse esquema é criptografada, ou seja, essa própria chave é criptografada utilizando-se um algoritmo de criptografia simétrica, ou seja, vou até botar de outra cor aqui, é como se a gente pegasse essa chave secreta e empacotasse ela em um esquema de criptografia assimétrica. Para aí sim gerar a chave pública e a chave privada. Olha que interessante. Beleza? E enviar isso para alguém. Beleza? Já a chave secreta, usada nesse esquema, é criptografada utilizando-se um algoritmo de criptografia assimétrica com a chave de quem? Com a chave de quem? E aí, galera? Lembra do que eu falei? Toda vez que eu quiser enviar algo para você e fazer com que você tenha realmente o poder legal, competência legal para decifrar essa mensagem, como que eu faço isso? Você gerando a par de chaves assimétrica, onde você vai ter, só você vai ter acesso à privada e você pode até ter acesso à pública, mas você vai compartilhar isso com alguém. Compartilhar isso com alguém. E com quem? Comigo. Euzinho aqui, ó. Tranquilo? Então, a pública é de quem? É do destinatário da qual eu quero enviar. Ou seja, eu quero pegar essa K aqui e embrulhar em um sistema de criptografia assimétrica, onde eu vou usar a pública de alguém. De quem? Sua. Do meu destinatário. Beleza? Então, é a letra D. Pública do destinatário. Tranquilo? Ou seja, o envelope digital é um método realmente que combina criptografia simétrica e assimétrica. Por quê? Eu não gerei uma chave secreta? Opa, eu vou até voltar aqui porque já é a última questão. Então assim, eu gerei uma chave secreta e eu quero compartilhar essa com alguém. Quero compartilhar com você. E para garantir que apenas você decifre realmente, eu preciso compartilhar com você que você vai ter a chave privada. Então você gera um par de chaves, pública e privada, e compartilha a pública comigo. Aí com isso eu pego essa chave secreta e empacoto ela num sistema de criptografia assimétrica desenvolvida por você. Beleza? E com essa tua chave pública eu criptografo, envio isso para você, garantindo que apenas você, por ter posse da privada, é que vai conseguir decifrar essa informação. Beleza, galera? Bom, chegamos à última questão. Gostaria de agradecer se você chegou até aqui. Se você gostou dessa aula, dê o teu joinha, dê seu feedback. Preciso muito dessa informação sua, tá? Para a gente saber, né, que a gente está realmente ajudando aí vocês, né, que a gente está esclarecendo efetivamente aí as dúvidas, né, em relação às questões de prova efetivamente, beleza? Eu sei que essa aula aqui, ela costuma demorar, realmente não tem como, porque eu costumo fazer muitas anotações, e essa é a maneira pelo qual eu estudo. Essa foi a maneira pelo qual eu consegui passar, ser aprovado nos concursos, e eu sei que esse método funciona. Então é por isso que eu quero fazer questão de utilizar um método que me beneficiou, que me ajudou, que me fez mudar de vida, e eu quero fazer com que esse método
faça você mudar de vida também, que te ajude a aumentar, a sair de muitas das vezes 40% de acerto para 85%, para 90% de acerto, porque só assim a gente vai conseguir alcançar a aprovação, beleza? Tranquilo, galera? Então, dê teu joinha, compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas que vocês puderem e entra aí no Telegram para ter acesso a esses rascunhos, a ter acesso ao caderno do aluno e ter acesso ao PDF justamente aí das questões, beleza? Um forte abraço, um beijo enorme para vocês e fiquem com Deus.